Olá, começa agora o Câmara Ligada, um programa que reúne música, política e a opinião dos jovens sobre os temas que interessam a juventude. Eu sou Vera Morgado e recebo aqui, no auditório da rádio e da TV Câmara, estudantes de Brasília e convidados. E quem anima a nossa plateia hoje é a cantora e compositora Ana Canhas. Muito obrigada, Ana. Que música que você abre o nosso programa hoje? Ei. Obrigada, gente. Vou fazer uma música chamada Tô na Vida, que eu fiz com Lúcio Maia e Arnaldo Antunes. Vamos lá, vamos ouvir. Eu fiz besteira, não tem desculpa. Vai ser pior se eu explicar. Fiz tudo errado com você. Sinto muito, meu bem, mas eu vou consertar. Olha, meu amor, já quebrei promessa, mas não era como essa. Eu já quebrei os copos e também os pratos. Colei os cacos um por um. Toda a vida, toda a vida, eu quis alguém como você. Tô na vida, eu tô na vida, lutando pra não te perder. Eu quis alguém, 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 alguém. Tô na vida, eu tô na vida, lutando pra não te perder. Que beleza! Está no ar o Câmara Ligada, o programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. O Câmara Ligada hoje vai falar sobre mais um tema escolhido pelos jovens que acompanham o nosso programa. Mas, na verdade, é um tema que está na cabeça de quase todo mundo, porque só aqui no Brasil a população é 90% urbana. E a qualidade de vida nas cidades, ela depende cada vez mais de ações de sustentabilidade, o nosso tema de hoje. Vamos falar de um dia a dia de mais respeito à natureza enquanto a gente trabalha, para o crescimento do país. Falar também das políticas públicas de sustentabilidade e de ações que já existem hoje para te inspirar a agir também, E eu vou aproveitar os nossos convidados hoje, que vão responder as perguntas de vocês. Quem está aqui hoje é a professora pós-doutora pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, professora Isabel Zanetti. Muito obrigada pela presença. Palmas. A gente tem aqui com a gente também hoje o Cláudio Jacinto, que é permacultor, bioconstrutor, mestre em sustentabilidade também. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui, Cláudio. A gente também está aqui hoje com o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, nosso secretário de comunicação da Câmara. Obrigada, deputado, pela presença. Bom, vocês acabaram de ouvir o som da Ana Canhas, que está hoje aqui com a gente. Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais da carreira dessa bela cantora. Uma
sensação. Ana Canhas lançou o seu primeiro disco em 2007, Amor e Caos. 2 anos depois, a cantora e compositora paulistana lançou Em, disco produzido por Liminha. Ainda em 2009, gravou, a convite do cantor e compositor Nando Reis, a bela canção Pra Você Guardei o Amor. Em 2012, Ana Canhas lançou o 3º disco de inéditas, Volta. Pra você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais, o amor que... Em 2013, veio o primeiro DVD, Coração Inevitável, registrando o show que contou com a direção e iluminação de Ney Matogrosso. Procuro a solidão. Em 2015, Ana Canhas está lançando seu 4º disco, Tô na Vida, um álbum de rock e baladas. É o primeiro trabalho totalmente autoral da carreira da cantora, que traz parcerias com Arnaldo Antunes, Dade, Pedro Luiz e Lúcio Maia, que também assina a produção musical. É muito bonito. Parabéns, Ana, é muito bonito. Obrigada. Esse trabalho seu novo, ele é totalmente autoral mesmo? Tem várias parcerias, né? Como ela ressaltou ali, Arnaldo, Pedro Luiz, o Dade, o Lúcio. Mas, essencialmente, é um disco que eu acho que alinha mais o que eu vinha fazendo nos shows, né? Que apesar a maior parte do público me conhece por esse lado mais doce, das baladas, enfim, da canção com o Nando. Mas o show já era bem rock and roll, assim, né? Que é uma grande influência para mim. Esse disco novo, ele assume esse lado roqueiro. Então, por isso que eu convidei o Lúcio para produzir, que é o guitarrista da Nação Zumbi. E é um disco mais pesado, né? Com mais guitarras. Queria até aproveitar para apresentar aqui para vocês, gente. Genial aqui na guitarra, Gabriel Ventura. E aqui no baixo, Rubinho. Você acabou de falar que também produziu o CD, né, Ana? É a primeira vez que você produz, não? Como é que é? Assim, eu sempre estou envolvida com a produção, mas acho que esse disco ele foi muito diferente o processo, né? Eu trabalhei com nomes de peso e pessoas que têm muita experiência, como o Mário Caldato, que mixou também o disco. Na verdade, a produção é mais a parte da minha parte de colaborar com as canções, com a criação e tal, mas a parte dos arranjos mesmo fica mais na mão dos músicos. Né? Então, é uma criação coletiva. Assim. Apesar de eu assinar a produção, acho que todos que estão envolvidos com o disco são responsáveis por ele, porque todos contribuem muito e eu sou muito aberta à ideia deles. Né? Acho que isso contribui e é muito rico. São grandes músicos que contribuem com excelentes ideias. A gente já conhece assim, alguns dos seus inspiradores, alguns dos trabalhos que você tem como... né, meta, os seus ídolos. Edith Piaf, Chico Buarque, acho que você já falou isso muito. Sim. Quais são os que a gente não conhece ainda? Que vocês não conhecem? Meus ídolos? Eu acho que... Porque você é uma cantora de muitas influências, né? Sim, eu sou bem eclética musicalmente. Cara, assim, me influencia o que me emociona. É simples a equação, assim. Acho que todo mundo que tem verdade, seja em qualquer linguagem musical, no rock, no jazz, no blues, enfim, no samba, né? Eu gosto muito do Nelson Cavaquinho, por exemplo. Acho que ele é um roqueiro sambista, enfim, Nina Simone, o Led Zeppelin, Hendrix, enfim, tem muita gente. Os Mutantes, que é uma banda brasileira muito importante, e não sei se a gurizada aí conhece, curte. Conhece, gente? Mutantes? Os Mutantes, que foi a primeira banda da Rita Lee, né? E, enfim, é uma banda seminal do rock brasileiro. Arnaldo Batista, Sérgio Dias, o Liminha no baixo, então é uma banda bem importante. Deixa eu aproveitar e introduzir essas poucas pessoas que tem aqui na conversa. A gente hoje está recebendo aqui os estudantes do Centro Educacional 2 do Sobradinho. Cadê? Aê, palmas. Ei, galera. O Centro Educacional 14 de Ceilândia e do Lago Norte. E do Lago Norte também, está espalhado, né? Alguém tem pergunta? Vou continuar essa conversa aqui com a Ana, então. Você, então, diz que considera-se uma mudança no seu estilo de apresentar a sua música, do que você grava. Você acha mais rock and roll? Sim. Porque nem todo artista tem a chance de sair de largada assim, com o que é na essência. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. A Rita Lee, acho que é uma cantora, compositora que demorou bastante tempo para desenvolver o trabalho dela e as pessoas sacarem o que ela era definitivamente, né? Cássia Eller é outro exemplo. Enfim, tem vários exemplos de pessoas que vão, ao longo da trajetória, se descobrindo também. Porque não é fácil, é muita informação, muita influência, a gente bebe de muitas fontes, então... fica... Às vezes você dá sorte de ter um trabalho que te define, né? Um primeiro trabalho de estreia, assim, mas
o meu caminho é mais próximo dessas pessoas que foram se revelando e se autoconhecendo conforme foram caminhando, né? O caminho é enquanto você anda, né? Então, é isso. Bacana. Tem pergunta aqui. Meu nome é Josélia. Oi? E, Ana, você tem projetos assim para Brasília? Pensa em fazer show, trazer pessoas junto com você, assim, fazer um possível gravação de DVD? Eu particularmente, eu amo a sua música com o Nando. Obrigada. E aí, quando eu fiquei sabendo, Que legal. Olha, eu vou confessar para você, Gisele, né? Josélia. Isso. Josélia, eu vou confessar para você que eu adoro Brasília. É uma das cidades do Brasil que eu mais gosto de tocar. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um show aqui, sei lá, tinha umas 2.000 pessoas, eu tava voz e guitarra, meu guitarrista estava bêbado, foi um escândalo esse show, e eu toda morrendo de medo, e foi incrível esse show, foi maravilhoso, as pessoas cantaram todas as músicas. Então, eu tenho uma relação de amor muito profunda assim, com Brasília, que eu acho que é uma cidade que tem tradição do rock and roll, né? Não sei se, enfim, por conta do histórico musical da cidade, né? Que é muito importante. Mas eu sinto uma febre aqui, como eu sinto em Recife, como eu sinto em Porto Alegre. Tem algumas cidades do Brasil assim que são mais fervorosas em relação à música mais roqueira e, enfim, que tenha uma mensagem além, assim. Então, eu estou sempre pensando, gravar o DVD aqui, a questão de gravar o DVD sempre são os custos, né? Que você tem que levar equipe, enfim, é muito custo para você deslocar do eixo Rio-São Paulo. Mas sempre que eu sou chamada para vir, amanhã nós vamos nos apresentar aqui em Taguatinga, né? Então sempre fica todo mundo aqui excitado para voltar para Brasília. Tem mais uma pergunta, pode fazer. Oi, Ana, meu nome é Thaís, pergunta para você. Eu queria saber como é que surgiu a parceria com o Nando, o que aconteceu, o que você aprendeu e tudo que pôde aproveitar dessa parceria. Eu conheci o Nando num evento em São Paulo, que a gente foi cantar em 2008, e foi uma aproximação muito bonita, assim, muito poética, a gente se identificou muito. E logo depois que eu conheci o Nando, ele já me apareceu com essa música, o Pra Você Guardei o Amor, me convidando para gravar a canção. E eu acho que é uma das canções mais bonitas que já foram escritas nos últimos tempos no Brasil. Eu tenho muita honra, guardo com muito amor ter participado dessa gravação. Acho a gravação linda, a gente gravou ao vivo no estúdio, cheio de velas. Foi muito bonita essa gravação. E acho que o Nando é um grande compositor, um artista que é referência para o Brasil, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima, um cara especial, assim. Eu tenho ele como um grande amigo. E muito feliz de ter participado de alguma forma da carreira dele, da obra, né? Ele tem uma ligação com mulheres, né? Marisa Monte, Cássia Eller, enfim, acho que é uma questão ele foi criado pela tia, pela mãe, ele foi criado por mulheres, então acho que isso acabou passando para. Ele diz que ele se inspira com as figuras femininas que têm mais personalidade e tal. Então acho que. Que sorte, né? Que sorte. Tem mais uma pergunta. Oi, Ana, meu nome é Ivan. Oi. E eu gostaria de saber, voltando ao disco que você produziu agora, o último, qual é a sua inspiração para poder compor as músicas? Cara, é do luxo ao lixo, sabe assim? É na fossa que eu me inspiro muito para escrever, quando tudo dá errado. Né? Como a própria Tô na Vida, acho que é uma canção que fala isso. Ela fala, eu fiz besteira, não tem desculpa, vai ser pior se eu explicar. Né? Quem aqui não pisou na bola e fez, né, alguma cagada? Enfim, eu acho que coisas boas, amores, romances, final de casamento. Eu fiquei casada há 10 anos, me separei. E isso foi também fonte de inspiração para várias canções do disco. Paixão, tesão, tudo que move a gente na vida e que tira a gente do lugar e faz a gente sentir que está vivo, que o espírito vibra, assim, por tá vivo. Assim. Eu acho que é isso que influencia a gente. E principalmente a obra de outros artistas também. Ouvir música, para mim, sempre me influencia a querer escrever música, leitura, livros, enfim. André, tem pergunta que chegou para a gente? As perguntas agora são para os próximos convidados. Esperando as perguntas lá no Twitter do Câmara Ligada, para Ana Canhas, e também no 0800 69 69. Vamos mandando. A gente vai começar a passar essas perguntas no segundo bloco. Bom, daqui a pouco, então, já é a hora do segundo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Manda sua pergunta, quem está em casa. Mas antes de terminar, vamos ouvir mais um pouquinho de Ana Canhas. Sim, o que a gente ouve agora? Tocar uma inteira agora de novo? Sim, vamos lá, ouvir um pouquinho. Fala qual é o nome da música, Ana. Eu vou tocar uma canção do Led Zeppelin. Tem pedidos da plateia. Alô? A do Nando. Tem pedidos? Posso
Posso realizar o seu desejo depois? É bom que o desejo fica maior. Betinho, aí. Não tá vindo o efeito. Agora. Aí. It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did this road. Let me get back, let me get back, let me get back, and baby let me go. It's been a long time, it's been a long time, it's been it all. Lonely, 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 lonely time. Yeah. It's been a long time since you walk on the moonlight. I can't count the tears of a life with no love. Open your arms, open your arms, open your arms, and baby let my love come running. Yeah. It's been a long time, it's been a long time, it's been it all. Lonely, 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 lonely time. Yeah. Ooh yeah, 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 yeah. It's been a long time since I fucking rock and roll. I can't count the tears of a life with no love. Carry me back, carry me back, carry me back, and baby let my love come running. Yeah. Ooh. It's been a long time, it's been a long time, it's been it all. Lonely, lonely, fucking time, yeah. Ooh. Estamos de volta com Câmara Ligada. E a conversa hoje é sobre cidades sustentáveis. O que está dando certo e o que você pode fazer para ajudar a sua cidade a crescer sem deixar de lado a qualidade de vida. E os nossos convidados de hoje são a professora Isabel Zanetti. Muito obrigada, professora. O Cláudio Jacinto, também mestre em sustentabilidade, na mesma área da professora Isabel. E o deputado Kleber Verde, PRB Maranhão. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente também está aqui hoje com a Ana Canhas, embalando a nossa conversa. Muito obrigada. Bom, gente, numa cidade sustentável, as necessidades que a gente tem agora são atendidas sem que se esgotem os recursos que vão garantir a qualidade de vida para as gerações do futuro. Vamos entender um pouco esse conceito na reportagem que você acompanha agora.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas, até 2050, o número de pessoas nas cidades pode aumentar em 3,1 bilhões. E isso vai trazer um grande impacto na infraestrutura, no clima e na qualidade de vida das áreas urbanas. E é aí que entram as ações de sustentabilidade. É um fator que é primordial, até porque é muito desperdício. E através da reciclagem, ou seja, de tipo uma compra consciente, a gente ajuda o meio ambiente. Sustentabilidade é uma demanda moderna, né? Mas que ela vem batendo na nossa porta há muitos anos, né? E é isso mesmo. Sustentabilidade é o termo usado para definir ações de grupos, empresas ou pessoas visando suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações e sem agredir o meio ambiente. O mais urgente é diminuir as poluições, né? A emissão de gases, porque isso aí reflete em todos os sentidos. Você vê o próprio clima, né? O clima nosso está mudando dia a dia, em função de quê? Da própria insistência nossa em ter um progresso desacelerado ou descontrolado, tudo em nome do progresso, e a gente agride a natureza. Eu acho que a água é a nossa maior preocupação, é zelar pelas nossas nascentes, é plantar árvores para que não hajam erosões que destruam as nossas nascentes e evitar que se jogue lixo nos nossos rios, na nossa água. Em tempos de crescimento urbano acelerado, o que você faz para transformar a sua cidade? Bacana. Eu queria começar com a professora Isabel. Professora, para começar essa conversa, eu queria dar um panorama sobre o Brasil, né? Quais são as ações de sustentabilidade que as cidades brasileiras mais estão avançando e quais elas ainda estão deixando mais a desejar? Bem, eu penso assim que as cidades estão sendo muito exigidas em termos de energias limpas, porque os nossos recursos são esgotáveis, né? Como vocês viram na reportagem, a água, a energia, a luz, a quantidade de resíduos que nós temos nas cidades. Agora começam as estações das chuvas e nós vivenciamos aqui, né, na nossa cidade, onde os bueiros são entupidos e a gente vê toda essa insustentabilidade. Eu penso assim que os projetos que as cidades estão investindo muito é na questão das águas, né? Porque realmente é um recurso esgotado e nós temos muito pouca água no nosso planeta. A questão da energia também. Quem de vocês não vivenciou já começa a chuva, falta luz. Então, por que isso, né, pessoal? Porque os nossos sistemas já estão carecas, como a gente diz, né? Estão esgotados. Deputado, o senhor que é do Maranhão, que ação de sustentabilidade o senhor que é daquela região do Nordeste considera prioritária? Primeiro, eu quero cumprimentá-la, agradecer pelo convite, Vera, Obrigada. Agradecer a toda a equipe. Já vim aqui algumas vezes, mas nunca vi esse auditório tão bonito, né? Tá vendo? Tão jovem. Cumprimentar a professora Isabel, os nossos convidados, a cantora Ana Cânias, parabéns. Conheci o trabalho, mas vendo pessoalmente, muito melhor, viu? Parabéns. Olha, a professora coloca muito bem, a gente viu um vídeo que retrata bem a preocupação de todos nós com a questão do crescimento urbano e a perspectiva de mudarmos a realidade que vivemos, né? Nós temos, inclusive, aqui na Câmara, nós somos 513, e nós acabamos sendo não especialista, mas generalista, tocando em vários assuntos, debates que acontecem no dia a dia. E o problema da questão da urbanização, a questão das cidades é uma preocupação grande nossa. Tanto que nós temos uma lei, que é a Lei de Resíduos Sólidos, que aprovamos aqui nesta casa e que determinava que até agosto de 2014, todos os municípios, aí você fala do Maranhão, eu venho de lá, os municípios tinham que acabar com os lixões. Os lixões é uma realidade em vários municípios do país. No Maranhão não é diferente. Mas, infelizmente, professora, para nossa preocupação, esgotou o prazo, expirou o prazo, agosto de 2014, e, infelizmente, os municípios não deram conta de acabar com os lixões. Dificuldades, sabemos, de toda a ordem. Gestão, questão de recurso financeiro, porque, de fato, há necessidade de recurso, e vejo a preocupação com os lixões, ou seja, com a questão da implantação imediata, de acabar com o lixão e criarmos a questão do ambiente propício para a colocação e acomodação do lixo, acho fundamental. Creio até, professora, que nós temos até mecanismos outros que não... Nós temos a dificuldade financeira, Vera, que vive os municípios, né? A crise que afeta o país, os estados e o município. E vejo que a ideia do consórcio, por exemplo, passa a ser uma saída. Os municípios consorciarem-se entre si para estabelecer a questão da implantação do fim do lixão e criar um ambiente, de fato, onde possa acomodar o lixo, não de uma, mas de várias cidades. Queria passar um pouquinho a bola agora para o Cláudio, porque, Cláudio, você é permacultor. Explica para a gente um pouquinho esse conceito, como é que ele funciona, quando é que ele surgiu.
Tá bem. Bom, boa tarde, então, para o auditório. Quero também parabenizar a Ana, já conheci o trabalho, mas concordo com o deputado ao vivo, foi bem melhor. E quero dar um boa tarde especial para o pessoal do SEDLAN, que é uma escola que a gente interage lá, nossa ONG. Então é um prazer poder estar aqui com vocês, né, juntos. Bom, eu até fiquei pensando se a Vera ia me perguntar, porque fui apresentado como permacultor. Eu não imagino o ouvinte, o telespectador falando, é o quê? Bom, permacultor significa que eu trabalho com uma ciência, que é uma metodologia científica chamada permacultura. A gente tem uma proposta simples na expressão, mas muito complexa na execução, que é simplesmente construir o modo de vida sustentável. E a gente parte de uma premissa de que a sustentabilidade ela é sempre um processo sistêmico, é sempre em cadeia. Então, a minha maior preocupação hoje é alertar e mostrar para as pessoas isso, porque uma coisa é falar do lixo enquanto lixo, outra coisa é falar da água enquanto água, mas outra coisa é falar da nossa vida enquanto sistema. Então, por que se produz tanto lixo? Será que antes de resolver o problema do lixão não seria interessante a gente resolver a questão do consumo para que se gerasse menos lixo? E que lixo é esse? É isopor? É plástico? O custo energético para esse lixo virar lixo, né? A água é a mesma coisa. Por que a gente consome tanta água? 70% da água consumida é consumida na agricultura. Então, não é porque a gente precisa beber muita água, a gente tem que beber água para viver, mas a agricultura hoje consome 70% da água no mundo, né? E no Brasil não é diferente. Por quê? Porque o sistema de cultivo é um sistema ultrapassado. Existem formas mais modernas, mais novas de fazer. A permacultura, então, ela junta tudo isso e aí traz um monte de técnicas para que isso seja concretizado, né? Então, quando a gente fala de cidades sustentáveis, na minha opinião, a gente tem que ter essa percepção de que sustentável é o todo da minha vida, né? Da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. E aí a gente vai falar de uma atuação individual, né? E esse zoom vai crescendo, né? Então, como a minha família se comporta para a sociedade, como a nossa sociedade se comporta, como o governo, o Estado se comporta, né? E quais são as atitudes para que a gente possa construir uma cidade. Eu acredito que a gente tem que chegar em cidades em transição, porque cidades sustentáveis talvez seja alguma coisa muito longe ainda do nosso horizonte. Okay. Por quê? 80% da população mundial hoje é urbana, né? No Brasil já estamos chegando perto de 90%. E o grande vilão do consumo de recursos naturais hoje é a engenharia civil. Então, falar de cidade significa falar de aplicação de engenharia civil, obras, concreto, cimento, asfalto. Isso não vai ser sustentável nunca. Ok, a gente tem pergunta aqui, pode fazer. Olá, meu nome é Letícia e eu estudo no Centro 2. Eu queria perguntar que muitos alimentos são muita água e energia é gastada na produção de alimentos das indústrias e as pessoas também não têm consciência de que a gente tem recursos renováveis. Eu queria que vocês falassem de um exemplo para resolver esse problema? De um exemplo para resolver esse problema, exatamente. Okay. Ela começou a falar um pouquinho disso, você começou a falar um pouquinho disso, né? A Isabel pode complementar. Bem, você quer algum exemplo, né? A universidade busca, né, por meio dos seus estudos, né, dessas pesquisas, desenvolver. O Cláudio mesmo desenvolveu todo esse trabalho de permacultura, que é um dos exemplos, e ele pode falar muito melhor do que eu, que resolveria, né, essa tua questão, né, do uso racional da água através da permacultura. Nós temos outros projetos que eu acho assim muito importante na busca desse uso racional, né, dos nossos recursos, que é a construção de um biodigestor. E com que nós vamos usar esse biodigestor? Nós estamos usando os restos de comida do RU, do restaurante universitário, para gerar gás metano, que é aquele gás do nosso fogão, da cozinha, que vai alimentar o próprio restaurante universitário. Então, daí nós usamos também uma questão que o Cláudio colocou, que não basta só a gente eu vou usar menos água, menos energia, mas também uma questão de consumo sustentável, que é muito importante. Pode fazer a sua pergunta. Olá, meu nome é Jonathan, eu sou do 714, queria perguntar para o deputado. Brasília teve as divisões do lixo, papel, vidro, etc. Eu gostaria de saber se já teve alguma evolução ou não, ainda continua do mesmo jeito. Infelizmente, como eu abordei inicialmente,
existe uma lei que é a Lei de Resíduos Sólidos, e a gente podia aproveitá-la muito melhor. Né? Quando se fala em acabar com o lixão, é você instituir os aterros sanitários. Né? E, nesse aspecto, como bem colocou o Cláudio, a gente pode se preocupar, antes mesmo da questão do lixão, como acomodar esse lixo, né? Que tipo de lixo é esse? Porque hoje tudo a gente pode reciclar e podemos transformar, reutilizar. A pergunta foi muito bem dita aqui, e a professora fez uma abordagem da reutilização, inclusive, de restos de alimentos. Então, o lixo hoje está mais do que provado, você pode reutilizá-lo, você pode aproveitar, fazer a reciclagem desse lixo e aproveitá-lo, né, em outras circunstâncias. Infelizmente, nós temos muito poucos exemplos hoje no Brasil, mas temos exemplos bons que precisamos seguir, e nesse aspecto eu entendo que é fundamental que nós possamos dar uma aplicação a essa lei, a Lei de Resíduos Sólidos. Infelizmente, vamos ter que prorrogar, isso já está nesse debate que fizemos essa semana, já está muito provável que há uma discussão para fazermos a prorrogação do prazo, até para não implicar isso em sanção aos prefeitos que não conseguiram, por vários fatores que acabei de colocar, questão de recurso, de gestão e tantos outros. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a gente não consegue ainda, né, no geral, no aspecto geral, fazer a reciclagem devida do lixo e aproveitar bem, que é realmente acho que a função que a gente tem que fazer, separar o lixo, reciclá-lo e poder reaproveitar esse lixo. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Pode fazer, meu bem. Boa tarde, meu nome é Júlia. Eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio, para a professora, quem conseguir responder. Porque, falando de uma forma generalizada, tirando essa questão do individualismo, que sim, é muito importante para o nosso planeta, falando da questão que, tipo, a emissão de gases é algo que preocupa muito, tanto é que preocupa em nível mundial. E falando do gás metano, gás carbono, que, tipo, são coisas muito prejudiciais, a pecuária é grande emissora desse gás metano. E eu queria saber de que forma a pecuária age para essa emissão e de que forma os produtores, a pecuária, tipo, os responsáveis pela pecuária, conseguiriam reverter essa situação que, tipo, se continuar da forma que está, daqui a alguns anos a gente vai sentir as consequências, nossos filhos, e não é isso que a gente quer, não é? Isso. O que eu estava tentando dizer exatamente por aí. Esse reverter a situação não é vamos manter o jeito de fazer e arrumar uma solução para o problema. Não, a gente vai ter que mudar o jeito de fazer. Isso é uma coisa matemática. Há 20, 30 anos atrás, parecia coisa de ambientalista hippie maluco. Não, hoje em dia é científico, todo mundo sabe que a gente nem tem muito tempo para esperar, estamos aqui ainda conversando sobre o assunto, enquanto a gente, enquanto sociedade, devia estar praticando muito mais. Né? O principal impacto da pecuária é o desmatamento da floresta. A floresta é a grande reserva de carbono na atmosfera. A gente quer esse carbono, de carbono nos continentes, né, no interior, no solo. A gente não quer esse carbono na atmosfera, a gente quer o carbono em formato de árvores, em formato de planta. Então, o primeiro impacto é no desmatamento, ainda mais que o desmatamento é muito associado ao fogo. Então, se desmata, ainda por cima, queimando. Né? Além disso, a própria criação em si, com a emissão direta, né, dos animais e da cadeia produtiva. A emissão direta significa, de fato, o pum da vaca. A gente tem mais cabeça de gado do que habitantes no Brasil. Então, são esses dois grandes impactos. E a cadeia produtiva. O que significa isso? Esse gado está sendo criado lá na Amazônia. Como é que ele chega aqui? Ele viaja 2.000 quilômetros à base de petróleo. Né? Então, sempre, quando eu falo de tudo na nossa vida, é isso. Olhar qual é a cadeia produtiva. De onde vem a roupa? Ela foi produzida algodão em algum lugar muito longe de mim. Isso foi para uma indústria têxtil que também é movida à base de muita energia. Então, assim, a gente sempre olhar as coisas em cadeia, a gente vai perceber que existe uma cadeia de insustentabilidade que a gente tem que reverter para uma cadeia de sustentabilidade. Okay. Conversamos também com outros deputados sobre políticas em debate aqui na Câmara que tratam do tema sustentabilidade. Vamos acompanhar. Sustentabilidade nada mais é do que buscar qualidade de vida. Quando você, obviamente, faz economia de água, você está fazendo a sustentabilidade, a economia de energia, a colocação do lixo no local adequado, a reciclagem de boa parte do lixo. Nas áreas urbanas, por exemplo, você tem os chamados tetos verdes, os telhados verdes, onde as pessoas muitas vezes plantam, né? E você pode fazer, inclusive, a questão da recuperação da água de chuva. Você acumula água de chuva num determinado local que você vai poder utilizar depois. Isso é extremamente saudável, né? A gente operar com a questão da energia eólica, nós temos que buscar o quê? Uma alternativa nova, uma maneira mais moderna, mais propositiva, né? No futuro. E a juventude tem colaborado muito nesse aspecto. Ela mesmo busca essas alternativas. O jovem tem que pensar em fazer o benefício não somente para ele, mas para as pessoas que nem nasceram ainda.
o futuro da humanidade depende das decisões que nós vamos tomar hoje e da maneira como o mundo vai se comportar. Temos perguntas aí que estão chegando pela internet, André? Temos muitas perguntas aqui. Eu fiz um compilado, então a primeira é um compilado de perguntas da Cláudia Maciel, aqui de Brasília, e do Fábio Torres, também de Brasília. Eles querem saber, da professora Isabel e do professor Cláudio, mais ou menos como que a gente pode fazer para aliar o desenvolvimento econômico com a preservação da natureza, porque o desenvolvimento já era trabalhado como algo que necessariamente destrói a natureza, né? E sem gastar muito dinheiro. Economia criativa, empreendedorismo, como que você pode fazer isso? A outra, do Leandro Montes e da Fernanda Corrêa de São Paulo, para o deputado, eles querem saber se o senhor tem algum projeto de lei a respeito disso tramitando na casa e quais outros grandes projetos a respeito do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade tramitam na casa. E, por último, uma pergunta minha para os três. Os objetivos do milênio da organização da ONU, perdão, os objetivos do milênio são 17, eles vão muito, muito além da preservação da natureza, né? Eles falam de erradicação da pobreza, erradicação da fome, desenvolvimento sustentável de animais aquáticos, animais sobre a terra. O que vocês têm a colocar isso no dia a dia das pessoas? Como que a gente pode colocar isso no dia a dia das pessoas? Vou pedir respostas rápidas, começando pelo Cláudio. Perguntas dessas, resposta rápida é um belo desafio. Bom, começando pela questão do desenvolvimento. Esse é o X da questão. Enquanto o modelo de desenvolvimento significar crescer a economia à base da exploração dos recursos, a conta não vai fechar. Se crescer o PIB significa aumentar a exploração de petróleo, aumentar a exploração de minério, aumentar a produção da indústria gerando gás, né, de efeito estufa, essa conta não vai fechar nunca. Então, a gente tem que realmente abolir essa lógica de desenvolvimento, entender que desenvolvimento pode ser a gente recuperar sabedoria e culturas, muitas vezes até ancestrais, que podem gerar a mesma qualidade de vida. Por exemplo, a questão do uso das fezes de animais, seja para a própria agricultura, seja para a geração de gás. Isso se fazia há muito tempo. Agora a gente tem tecnologia para fazer isso com melhor aproveitamento, mais eficiência e mais segurança. Ok. Isabel, eu poderia colocar, que ela está perguntando, que a questão do desenvolvimento sustentável ele tem diversas dimensões. E não é só a dimensão econômica, tem também a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão educacional e a dimensão política. Então, nós temos que ver como um todo, que não é só, não, é só a parte econômica. Não, ele tem um todo. E uma coisa que eu acho muito importante, eu como educadora, que é a educação. Porque sem nós desenvolvermos, não é, a dimensão da educação, da conscientização, por exemplo, de vocês que estão todos aqui, se nós não trabalharmos isso na escola, desde as séries iniciais, nós não vamos ter adultos conscientes. Então, eu vejo como um desenvolvimento sustentável com essa dimensão também, que é muito, muito forte. Né? Okay. A questão educacional e cultural também. Deputado. Em relação à pergunta referente à legislação, eu tenho alguns projetos que tramitam aqui na casa nesse aspecto. Mas eu poderia citar como exemplo o projeto de lei que regula a questão da perfuração de poços. Há um processo de perfuração de poços de forma desordenada, sem nenhum controle, sem qualquer observação do poder público. Isso é muito ruim, principalmente nesse momento, né? Isso dentro do aspecto da legislação. E dentro do aspecto geral, principalmente naquilo que se vai de encontro aos interesses de poder amenizar o impacto do crescimento urbano com apoio à questão das pessoas que vivem no meio rural, a gente tem trabalhado aqui fortemente, principalmente, para o fortalecimento da atividade de pesca e piscicultura no Brasil. Acho que o fortalecimento, nós temos um país de dimensões continentais, onde nós temos uma quantidade imensa de águas e, portanto, trabalhar o fortalecimento, por exemplo, da piscicultura, aproveitando, por exemplo, as águas públicas da União para fazer piscicultura, projeto de tanque-rede, é algo que tem que ser fomentado. Eu vejo como uma oportunidade, inclusive, de ajudar a produzirmos mais alimento e ajudar a combater a fome no mundo. Inclusive, participamos de um encontro no México há 30 dias atrás desse tema, inclusive com a FAO, a ONU, a FAO, e uma rede legislativa onde discutimos de forma ampla projetos legislativos que possam implementar mecanismos nos municípios, nos estados brasileiros, para fomentar a atividade produtiva. E antes do intervalo, mais música com a Ana Canhas. Sim, o que você vai tocar, Ana, agora? Vou tocar. Bom, já que o tema é sustentabilidade, vou tocar uma música chamada Urubu Rei. Que beleza. Sei o que tem a ver, né? Mas
Vamos se animar? Levantem aí, vamos dançar. Urubu que não canta, come a própria garganta, não pia, espia, preto feito o cabelo da Mulher Maravilha. Que maravilha! Urubu não se cansa, vê na morte a sua esperança. Não havia preto feito o desejo do branco um dia. Não sei se sabia da lei, natureza que rasga, eu sei. Você que me come também, acaba na boca de alguém. Urubu, Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o tema Cidades Sustentáveis, embalados pela Ana Canhas. Muito obrigada, Ana, também com a presença da professora Isabel Zanetti, especialista em sustentabilidade, com o Cláudio Jacinto, também permacultor, especialista no tema, e o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, todos respondendo as suas perguntas que chegam pelo Twitter, pela internet, pelo Facebook e pelo 0800. Bom, para continuar a conversa, quero mostrar para vocês uma reportagem que eu fiz, porque eu fui dar uma olhada em algumas ações de sustentabilidade bem práticas que já existem aqui em Brasília. Para você se inspirar, a gente vai acompanhar agora na reportagem. Distrito Federal, Brasília, aí tem um plano piloto, né? Em formato de avião, as asas, nós estamos na asa norte, quadra 206. As superquadras de Brasília ainda proporcionam uma convivência assim bem próxima, quase de pequenos bairros. Claro, essa convivência está ameaçada pelo crescimento urbano. Só que os moradores aqui dessa quadra arregaçaram as mangas para fazer melhor o dia a dia deles e da cidade. Olha só. O projeto Reação ele pretende envolver a comunidade nesse processo prático de transformação da comunidade, né, em uma comunidade mais sustentável, crítica, que seja responsável pelo que faz. A gente tem nossa horta, a gente tem nosso sistema agroflorestal, produzindo também frutas, a gente tem nossa central de compostagem e a gente tenta fechar um ciclo da sustentabilidade. A gente fez uma campanha durante 2 meses e conseguimos arrecadar o dinheiro necessário para cumprir todos esses passos, que foi o que a gente sonhou que seriam os passos necessários para a gente construir um projeto que fosse sustentado no tempo. Tem um ganho fundamental, que é fortalecer os laços de amizade na comunidade. É possível fazer em qualquer lugar, tendo uma proatividade
indo e fazendo, assim, e procurando sempre envolver os seus vizinhos e tal, tentando fortalecer essas ações, né, com a comunidade. Olha, a gente aproveita vindo passear, num dia quente, de repente a gente pega uma sombra gostosa dessas árvores maravilhosas, a gente faz piquenique, a gente participa dos mutirões, a gente colhe o que está aí, né, as verduras. Quem não tem a própria horta tem a opção de fazer um consumo sustentável também, se der opção a mercados e lojas que trabalham com esse conceito. Um conceito cada vez mais valorizado pelo consumidor. Pensando nisso, esse supermercado aqui fez uma série de reformas para ficar ambientalmente correto, ou seja, agredir menos a natureza. Vamos ver? As principais mudanças foram de caráter ecológico e de economia de energia, né? A energia elétrica e também consumo de água. A loja possui captação de água das chuvas para ser aproveitada na limpeza do piso, para ser aproveitada na irrigação das plantas, no lado externo da loja, né? E no lado de energia elétrica tem o sistema de refrigeração, que é o sistema ecológico, é um gás natural. Ele é recolhido na natureza, é o CO2, né, gás carbônico, é o gás que a gente respira, que as plantas soltam à noite. A gente não faz a produção desse gás, a gente utiliza esse gás para fazer a refrigeração dos congelados na loja. O teto da loja, ele é feito, é uma telha sanduíche, que não deixa o calor do sol passar. Então passa a iluminação do sol pelas lentes translúcidas, não passa o calor, as telhas são próprias para não passar o calor, então nem uso o ar-condicionado na loja, já não tem um consumo de energia, causa um conforto térmico e eu economizo energia. Pode falar até em redução de 50% da energia de uma loja que não tenha esses mecanismos de redução de consumo para essa loja aqui. A gente estimula a aquisição de sacolas retornáveis, que o cliente pode ter sempre a sacolinha dele para vir fazer as compras e voltar sem utilizar a sacola plástica. Mas se for a opção do cliente utilizar a sacola plástica, a gente tem as sacolinhas plásticas que são biodegradáveis, né? Ela não vai entupir os bueiros, ela não vai deixar resíduos de poluentes na natureza. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E o nosso jeito de fazer essa parte é fazendo lojas ecológicas que impactam menos no meio ambiente. E o segundo é que a longo prazo eu vou ter o retorno desse investimento. Então a loja vai se tornar mais lucrativa do que uma loja tradicional. Isso é ótimo. Quem vai ganhar somos nós, a população como um todo, né? É muito importante. A gente hoje está passando por uma crise no mundo inteiro de água, de energia, de tudo, por conta do tanto que a gente já estragou esse planeta, né? Então uma loja sustentável vem contribuir para que a gente minimize os estragos todos que nós já fizemos. Então, a gente viu rapidinho aí uma iniciativa, né, pequena, local, de uma produção de alimentos sustentável, que a gente já falou um pouquinho aqui. Isabel, quer complementar? Bem, o Cláudio estava me comentando aqui que ele só errou o gás, ele disse que era o gás carbônico, né? E não é o metano, né? Só um detalhezinho técnico, né? Bem importante. Mas eu penso que é muito importante, né, essas ações. E isso também, pessoal, acontece porque o mundo está precisando dessas ações, né? Os clientes, né, de repente, estão também interferindo e fazendo essa demanda no mercado. E isso tudo acontece, inclusive, até nas políticas públicas, não é? Aqui o deputado pode falar melhor do que eu. A população, ela pede isso, ela exige isso, né? Até nas campanhas, né, deputado? Então, não é uma coisa só. Né? Tem todo um sistema, desde as políticas públicas, a nossa ação pessoal, a mudança, como a Ana falou, não é, na alimentação. Então, as coisas passam também por nós, pelo pessoal, mas não é um eu sozinho, é um eu e o coletivo. Okay. Então, esse metabolismo, ele é muito forte o tempo inteiro, né? É importante, né? Forte é importante. Antes do deputado completar, que tem uma pergunta ali, aí você já faz tudo de uma vez só, pode falar. Oi, meu nome é Gabriela, estudo no SED 2. Eu queria saber do deputado se ele acha que as leis sustentáveis deveriam ser mais rígidas. Olha, na verdade, a legislação ela acaba tendo um poder coercitivo muito forte, né? Agora mesmo, eu acabei de dar um exemplo no início do programa, referente à questão dos lixões. Os prefeitos que não acabaram com os lixões sofreriam sanções.
nós somos obrigados agora a discutir a prorrogação dessa lei porque eles não deram conta de fazer o dever de casa. Então, há sim uma rigidez muito grande, há um poder coercitivo da legislação que inclusive, não cumprindo, garante, inclusive, detenção, pagamento de multas. Só que, infelizmente, tudo isso que nós colocamos na legislação não tem sido suficiente. Na verdade, eu acredito muito no dever de consciência de cada um de nós. Acho que cada um de nós tem que ter a consciência de fazer corretamente o dever de casa, cumprir com o nosso papel e fazer um pouco a nossa parte, né? Ok, tem mais uma pergunta lá na plateia. Oi, meu nome é Nara. Eu queria perguntar para a Ana. Você morando em São Paulo, que é uma cidade extremamente poluída, você adota medidas sustentáveis? E se sim, quais? Eu queria acrescentar, porque tem essa polêmica das ciclovias já em São Paulo. Como é que você está acompanhando isso? Eu acho que, respondendo a pergunta dela primeiro, eu adoto, sim, medidas. Eu reciclo lixo dentro da minha casa e eu compro alimentos orgânicos, né? Eu procuro incentivar essa indústria, né, que ainda é muito pequena no Brasil, mas que tem um potencial. E, por exemplo, se sabe que 21 tipos de agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo, no Brasil, são usados, né? A gente não tem uma legislação suficientemente forte, na minha opinião, para combater esse tipo de situação. Então, tento incentivar da maneira que eu posso. A sua pergunta da ciclovia? A ciclovia é uma questão que está gerando muita polêmica em São Paulo, porque tem muita gente que tem criticado a forma como o Haddad tem feito as mudanças, né? De uma forma meio paliativa. Enfim, eu, como cidadã paulistana, acho que fez um bem enorme para a cidade. Eu tenho usado bastante a ciclovia, eu ando de bicicleta diariamente. Eu não tenho carro e acho que foi uma mudança muito importante para a cidade de São Paulo. E eu acho isso, que, num nível pequeno, a gente pode adotar pequenas medidas que, com certeza, fazem a diferença como um todo. Mas eu vejo a situação como uma coisa muito mais grave dos caras poderosos, assim, maior predisposição deles, porque é complicado. Ok. Mais perguntas que estão chegando pela internet? A gente tem uma sugestão do Luiz Costa, aqui de Brasília, que é para cada um calcular a sua pegada ecológica. Então, vocês podem entrar na pegadeecologica.org.br e, respondendo algumas perguntas de alimentação, moradia, transporte, o que vocês fazem, vocês vão saber mais ou menos o impacto de vocês no planeta e as emissões de gás carbônico de cada um. Que bacana! Vamos lá, gente. Tem pergunta aí na plateia? Meu nome é Carlos, sou do Centro Pop daqui de Brasília. Eu queria perguntar para o Cláudio. Cláudio, nós, lá no Centro Pop, nós trabalhamos fazendo hortas. Eu queria saber porque muitas coisas que nós faz não é consumido. O pessoal não consome. Eu queria saber de você como a gente pode melhorar nisso ou já tem outra estimativa para tornar a nossa vida melhor. Não consome porque não consegue dar conta do tanto que produz? É isso? Não é porque não produz, é porque tem muita gente que não come com medo. Entendi. Essa pergunta, para mim, vai na linha aqui da questão da ciclovia, né, que é a questão da cultura. Né? Eu insisto, mais ou menos falando disso. Eu queria até pegar também a deixa da fala da última senhora na entrevista, que ela fala a gente e nós, nas mesmas frases, falando a gente já estragou a natureza, nós estragamos a natureza. Quando a gente fica fora desse agente e desse nós, a coisa vai continuar na mesma. Então, a professora falou muito bem também, é sempre, né, uma seta de dois lados. Eu, enquanto indivíduo, e uma colega que falou de individualismo, é diferente individualismo de individualidade, de responsabilidade individual, né, e outra, o que a minha sociedade, o meu governo, o meu estado, o meu prefeito de quadra, o presidente da associação promove, o síndico do prédio, promove para que o conjunto de indivíduos possa dar mais efetividade para essas transformações. Essa é uma cultura que passa, é uma mudança que passa fundamentalmente pela educação, então a gente precisa reeducar as pessoas, entender que o meio de transporte do futuro é a bicicleta, não a do passado. As casas do futuro serão de terra crua, como eram no passado. Terra, pega a terra e faz casa. É assim, eu fui apresentado também como bioconstrutor, né? Pego a terra e construo casas de ótima qualidade. A gente vai falar de banheiro seco, onde não tem água na descarga. Olha só, eu falo isso aqui, já deve ter gente que se arrepiou. Como assim? Eu não estou falando daquele buraco no chão que tinha nas fazendas antigas, cheio de mosca, fedorento, transmitindo doença. Não, existe tecnologia para isso. Só que é um conceito diferente de tecnologia. São tecnologias sociais, ou seja, elas resolvem problemas concretos de um modo barato, né, de baixo custo, com alta replicabilidade e com uma solução concreta e efetiva para os problemas.
Gente, a má notícia, o programa acabou. A boa notícia, ele pode continuar pela internet. Vocês podem mandar as perguntas para os nossos participantes, para a Ana, e lá no Facebook do Câmara Ligada, pelo Twitter, continuar. Vocês podem continuar na escola de vocês, vocês podem mandar pergunta para mim, para os deputados, são 513, manda pergunta para eles, continua o debate na sua casa, mas aqui agora a gente vai ter que parar. Muito obrigada, Cláudio, professora Isabel, deputado, mais uma vez, muito obrigada. O nosso blogueiro alimentou nosso Facebook, obrigada pela participação. Galera, vocês foram incríveis. Muito obrigada pelas perguntas de vocês. E Ana, que prazer te conhecer. Gente, adorei gravar o programa e adorei essa plateia jovem aqui. Acho super importante. Qual vai ser a última música de hoje, Ana? Assim, para mudar um pouco o assunto, já que o programa foi monotema, né? Sustentabilidade. Vou fazer uma música que eu escrevi para todos os homens, apesar do assunto não ser machismo, mas todos os homens que não honraram com a sua palavra, certo? Vamos lá! Você não entendeu nada, você nunca me amou. Você me deve algumas coisas, você não sabe quem eu sou. Oh, yeah, yeah. Como pode ser difícil ficar do meu lado? Como pode parecer tão fácil disfarçar um coração tão machucado, baby? Eu fiquei sozinha, tantas mentiras, não pude ver. Você me dizia, melhor fingir do que sofrer. Saí correndo nesse mundo, não olhei pra trás. Sei quem é você, traidor, não te quero mais. 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 E agora você quer meu perdão. E agora você diz que aprendeu a lição. Vai embora, por favor me deixe em paz. Eu mereço amor e muito mais.